Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez para falar de uma experiência que eu passei numa igreja na qual eu me converti ao cristianismo. Eu vou contar a forma como eu saí dessa igreja e como isso se deu de forma que não foi saudável. Eu espero que isso sirva de ajuda para alguém que esteja passando por algo parecido. E é isso aí. Para ir direto ao ponto, eu vou contar como eu me converti, resumidamente. Eu era agnóstico até começar a trabalhar com um rapaz que era pastor. A gente ficou próximo, começamos a conversar. Eu fui tirando algumas dúvidas que eu tinha sobre a religião e tal, sobre Deus, sobre teologia. Aí eu comecei a ler a Bíblia, a fazer uma oração uma vez ou outra. E acabou que ia ter uma conferência lá na igreja desse rapaz. Ele me convidou para eu ir. Chegando lá, tinha uma moça que era do Paraná. Ela foi ministrar lá naquele dia. E ali eu acabei tendo um encontro com Deus. Foi algo completamente novo para mim. E desde então comecei a ter uma relação muito forte com Jesus Cristo. Se você me ouve e já passou por essa experiência, você vai entender melhor como a gente percebe Deus falando com a gente através da Bíblia ou na nossa cabeça mesmo. Em oração, é muito intensa, é uma relação de amizade, né? Comecei a frequentar essa igreja, onde aconteceu a conferência, e eu me envolvi ali no Ministério de Louvor. Eu tocava bateria, estava sempre querendo participar de tudo, né? De todos os cultos, de evangelismo, de qualquer coisa que tinha, eu estava envolvido. Porque quando a gente está nesse primeiro amor, a gente é muito intenso. A igreja tinha mais ou menos um ano de existência. Eu fui a primeira pessoa a se converter ali. O primeiro fruto que deu, né? Naquele lugar. Tinha alguns outros poucos membros, mas eram pessoas que tinham vindo de outras igrejas. O tempo foi passando, foram chegando mais pessoas e formando uma comunidade muito unida e muito fraterna. Enfim, eu estava muito feliz. Até que eu comecei a passar por alguns problemas. Já era 2016 e todo mundo lembra que o país estava com uma crise econômica muito forte e a empresa onde eu trabalhava acabou me demitindo. Eu acabei ficando com uma dívida bem grande no banco. Pelo menos era grande para mim, né? Na minha cabeça ali. Na verdade, nem era tão grande assim. Somado a isso, eu fiquei com um quadro de ansiedade muito forte. Isso começou a atrapalhar também nos meus estudos, que eu fazia faculdade na época. E eu, que era um dos melhores alunos da sala, comecei a ficar devendo matéria. Eu tomava pau em algumas matérias e tal. Parecia que minha vida inteira estava indo pro buraco ao mesmo tempo. E no aspecto espiritual também começou a dar errado. Eu fui enfraquecendo na fé e acabei desenvolvendo compulsão por pornografia. O que acabou se somando à bola de neve, né? Junto com a culpa de estar vivendo uma vida dupla, né? Porque eu estava envolvido em trabalhos na igreja, no louvor e tudo mais, ao mesmo tempo que eu estava tendo uma vida de pecado. O que só fazia o meu quadro de ansiedade piorar. Até que um dia a gente estava ali no ensaio do louvor e uma moça que era líder de jovens na época, ela chegou pra gente e contou que ela tinha tido um sonho e que nesse sonho Deus mostrou para ela que tinha uma mancha escura ali no ministério de louvor. Ela não sabia o que era aquilo, mas ela tinha que falar isso com a gente. Isso é, os músicos ali. Após ela falar isso com a gente, eu cheguei no líder do louvor e falei para ele que essa mancha escura que estava ali era por minha causa, porque eu estava vivendo uma vida dupla e que eu ia sair do ministério de louvor. Então eu deixei o ministério de louvor. Outra coisa que é importante mencionar é que essa igreja era muito distante da minha casa. Para ir até lá eu tinha que pegar 2 ônibus. Isso é, 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. E como eu estava sem uma fonte de renda, estava ficando difícil para eu conseguir dinheiro para ir e voltar. Mais para frente esse fato vai ser importante de ser ressaltado. Nesse período que eu saí do louvor, eu marquei uma conversa com o pastor da igreja para me aconselhar ali diante de todos esses problemas que eu estava vivendo. Nós conversamos, ele me aconselhou, orou por mim e falou que ele me daria o dinheiro da condução para eu não deixar de ir na igreja. O tempo foi passando e os problemas continuaram. Na faculdade eu estava me arrastando para conseguir passar de matéria e avançar no curso, ainda estava preso na pornografia e sem conseguir um emprego. Até que ali em 2018 eu assisti uma pregação do Diogo Menin, se não me engano, esse é o nome do pastor, assisti no YouTube, e o título dessa pregação era Deixe ir, não insista. Esse título vai fazer todo sentido no final do relato, assim como a pregação como um todo. Mas no primeiro momento eu resolvi procurar uma igreja aqui perto da minha casa
pela praticidade, né, da proximidade, até porque é uma situação muito incômoda você depender dos outros, é muito humilhante. Se fosse aqui perto a igreja, eu não precisaria ser bancado pela igreja para eu ir lá de ônibus. Foi quando eu marquei uma outra reunião com o meu pastor, onde eu ia comunicar a ele a intenção de procurar uma igreja próxima da minha casa. E eu já tinha uma em vista. Eu ia visitá-la, ver se era boa e decidi. A gente marcou de conversar antes do culto de domingo, mas quando eu cheguei lá domingo mais cedo para conversar com ele, ele não tinha chegado. Ele só chegou num momento bem próximo de começar o culto mesmo. Quando ele me viu, ele falou que tinha se esquecido e que a gente ia conversar depois do culto. Depois do culto, ele pediu para o líder de jovens e a esposa dele virem conversar comigo. O que me pegou de surpresa, já que ele falou para mim que ele mesmo viria conversar. Enfim, eles chegaram, estava ali com os outros irmãos da igreja, e o que eu queria que fosse uma conversa a sós, acabou sendo ali na frente de outras pessoas que não tem nada a ver com o assunto, né? Ficou uma roda ali me ouvindo. Eles perguntaram o que estava acontecendo, tal, que o pastor que tinha falado para eles irem conversar comigo. Foi quando eu falei da minha intenção de conhecer uma outra igreja e ver se era boa para eu poder mudar. Falei que eu tinha assistido uma pregação e eu tinha sentido que Deus tinha falado comigo desse movimento que poderia acontecer e que eu já ia experimentar ir numa igreja perto da minha casa. No meio desse assunto, finalmente o pastor chega, mas ele não me levou para conversar a sós. Ele continuou ali no meio da roda também. Eu repeti a história para ele. Aí ele perguntou se eu já tinha ido nessa igreja que eu estava pensando em ir para conhecer. Eu falei que não, ainda não tinha ido conversar com o pessoal dessa igreja e nem tinha ido visitá-la. Aí na frente da galera toda ele falou assim, que eu não iria porque ele não me deixaria sair assim para uma outra igreja que eu não conhecesse. Era melhor que eu fosse lá para conhecer primeiro e depois comunicava a ele se essa era a intenção mesmo, se tinha dado certo. O que eu achei uma atitude bacana da parte dele, né? Essa preocupação de estar me mandando para um outro lugar sem saber se era bom ou não. Que era melhor eu conhecer lá. Pelo menos essa foi a postura dele diante das outras pessoas. Mas mais para frente vocês vão ver qual que era a realidade. Nos dias seguintes, acredito que na semana seguinte, o pastor me mandou uma mensagem, era um áudio. Eu achei que ele ia perguntar se eu tinha ido lá na outra igreja, se eu tinha conversado lá e tal, como é que foi a experiência. Mas na verdade foi um áudio de despedida. Não tenho mais o áudio porque eu troquei de celular, mas eu me lembro de ele falar mais ou menos assim. Que ele esperava que tivesse dado tudo certo, que me agradecia pelo tempo que eu passei lá e tal. Mais ou menos nessa vibe, né? Obrigado, tchau e benção. Foi quando caiu a ficha, eu entendi o que estava acontecendo. Na verdade, eu tinha me tornado um fardo, um peso ali para a igreja, e ele não ia querer mais carregar esse fardo. Perceba o contraste da atitude dele. Na frente dos demais irmãos da igreja, ele falou que não ia me permitir sair de lá sem ter um lugar fixo para ficar, com a certeza de que era bom. Mas na conversa entre nós dois, ele nem quis perguntar se tinha dado certo lá na outra igreja. Foi só aí que a minha ficha caiu e aquilo que Deus tinha me falado com aquela pregação, deixe ir, não insista, fez sentido. E foi isso que eu fiz. Eu nem tentei falar com ele se eu fui ou não lá na outra igreja e tal. Eu só agradeci e me despedi dele. E na verdade eu nem fui lá na outra igreja porque eu fiquei com vergonha de ir sozinho. Depois de alguns dias, esse pastor também me pediu para sair dos grupos de WhatsApp da igreja. Eu mandei um joinha para ele e saí dos grupos como ele pediu. E desde então a gente nunca mais se falou. É muito óbvio, né, que essa não é uma atitude que um pastor deve ter. É muito pelo contrário. Mas da minha parte ele está completamente perdoado. Ele não é uma má pessoa. Foi um erro ali da imaturidade dele. Espero que Deus tenha mostrado para ele e que ele tenha aprendido e não faça isso mais com outras pessoas, né? E esse vídeo não é feito com nenhuma intenção de desencorajar ninguém de frequentar a igreja e tal. Se você faz parte de uma comunidade, eventualmente você vai ferir alguém e alguém vai te ferir. Isso faz parte da interação humana, né? E o mais importante de tudo é que desse período todo que eu passei ali, Deus sempre esteve comigo, mesmo depois que eu saí da igreja. Ele não tá nem aí para a igreja, ele quer as ovelhas, né? Saiba que se as pessoas te abandonarem, seus amigos, seus irmãos, seus parentes, Deus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai deixar você.
Mesmo nos dias escuros, mesmo nos períodos sombrios, lembre-se que Jesus está com você. Eu espero que esse vídeo alcance alguém que precise ouvir isso. Vai ficar tudo bem. Jesus te ama. Valeu, galera. Tamo junto.